Cheguei, vamos derreter. Abrindo a live nesta noite. Noite maravilhosa, pessoal. Depois de 2 dias passeando. Acho que eu fiquei um pouquinho no sol a mais do que o normal. Mas tudo correu bem, pessoal. Tudo correu maravilhosamente bem. Vivi, boa noite. Oriane Magalhães Braga, bora derreter! Uhul! Meninas, vamos para mais um dia, mais uma noite abençoada no nosso objetivo. Não podemos parar, né? Cris Almeida, uhul! Mesmo que começou assistindo. Obrigada, Cris. Assiste sim. Eliane Cabral, Círia Miranda, boa noite, lindonas e lindões. Pessoal, vou dar só mais um minutinho. Pessoal, para as meninas entrarem, tá? Uhul! Vamos lá, pessoal, como que foi o carnaval? Como que foi aí? O pessoal ficou em casa, saiu um pouquinho. Como é que foi? Tudo bem? A Aline chegou! Uhul! Ceiça Linhares, boa noite! Pessoal, senti muita falta de vocês, tá? Estava passeando um pouquinho com a família, né? Um lugarzinho bacana, pegando um solzinho, mas tudo correu muito bem, graças a Deus. Zenira, oi Vivi, boa noite, vamos que vamos. Silvana Santana, boa noite. Aline Menezes, hein? Consegui tirar o bumbum do sofá. Parabéns, Aline. Zenira, vamos derreter. Ontem fiquei, sabe, aquela coisa assim, pô, tá faltando alguma coisa, mas eu estava longe, né? Não consegui fazer nenhum tipo de atividade ontem. Mas estamos aqui hoje firme e forte, tá? Cristiane, oi, boa noite. Uhul, Zenira, uhul. Silvana Santana, vamos lá, pessoal. Falta só mais 5 meninas, 5 lindonas pra gente começar, hein? Só mais um tempinho. Eu quero parabenizar as meninas que estão aí firme e forte, não deixando nem às vezes nem deixando o domingo de fora, está sempre presente fazendo as suas atividades, está sempre mostrando lá no grupo, né? E elas estão firme e forte. Tem umas lindonas lá que está firme e forte, firme e forte. Queria que vocês ficassem assim, todas elas. A partir de amanhã, a live 4 horas da tarde, tá, pessoal? Amanhã eu volto a trabalhar. Hoje está sendo 19 horas porque eu ainda tô de folga. E amanhã eu volto à atividade normal, 4 horas, tá bom? Fabiana, uhul! Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos lá? Renata Portela, tô aqui, Rê! Que show, Renata! Uhul! Vamos começar, pessoal? Vamos lá! Sem mais demora! Começou agora, Fabiana! Uhul! Uhul! Doideira! Uhul!
Pessoal, confesso um pouquinho que eu sou meio pesada, né? A gente faz essa folga assim de 2 dias, a gente fica um pouquinho pesado mesmo. Mas nada como uma após a outra. Essa foi só o início e a gente continua. Vamos lá, pessoal, vamos lá, hein? Rapidinho aqui pra gente pegar logo firme e forte nessa aqui de 10 minutos. Quando você compra no Mercado Livre, você tem frete grátis nas compras a partir de R$ 99,00. Vamos lá? Sem deixar a peteca cair.
artificial, pessoal. Vamos lá, continua. Forte contra as dores do período menstrual. E a corridinha. Viu? Ó. É só segurar. Vamos lá. Perde o pique não, ó. Mais uma, pessoal, mais uma vencida. Olha como que está isso, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Não deixa a peteca cair, não, hein? A gente vai para mais uma de 10 minutinhos para ficar legal, hein? Pessoal, quero ver as fotos lá depois da aula, hein? Depois da live, quero ver as fotos.
derrete, pessoal. Como que tá isso? Derretendo, pessoal, derretendo, lindonas. Vamos beber um pouquinho de água. Enquanto isso, eu vou procurando aqui uma maneira que a gente possa fazer pra gente... Vamos lá. Isso aqui, ó.
pessoal, essa pegou um pouquinho aqui na panturrilha, né? A gente fez essa aqui, que essa aqui é muito boa para panturrilha. Vamos lá, pessoal, agora aquele rockzinho dos anos 60. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som pra gente poder, deixa eu ver a hora. Vai dar mais uma, dá mais duas ainda. Vamos lá? E a gente tá treinando, hein? Vamos lá. Essa é só no treinamento, pessoal. Essa é só no treinamento. Vamos lá, eu vou colocar uma aqui, pessoal, mais leve, tá? Porque eu confesso que eu já tô um pouquinho cansada.
A gente vem de praia, né? E com criança, imagina como que é. Mas a gente não deixa a peteca cair não, hein? Vamos colocar isso aqui que é mais devagarinho. Essa música tá parando o vídeo toda hora. Deixa eu colocar outra aqui, porque senão vai fechar e a gente vai ficar sem fazer essa música. Tá parando toda hora. Vamos lá, essa daqui rapidinho pra ver se ela vai. Começa a parar assim, daqui a pouco o vídeo fecha. Vamos lá. A gente fecha com essa, tá, pessoal? Vamos lá. Se o vídeo cair, é porque o Facebook fechou. A gente volta em outra live, tá? Deixa eu ver se vai.
capta, tá, pessoal? Vamos lá, a gente termina com essa. Uhul, vamos lá. Sem som a gente continua, tá? Tem problema não, a gente continua. Só pra gente fechar essa música. Vamos lá, a gente não para não. Só para fechar a nossa live de hoje. Está sem som, mas a gente está se movimentando. Vamos lá. Dá para ir legal, ó. Só para fechar, hein? Flexiona as pernas. Só flexionada, hein? Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho. Vamos lá, tá acabando. Vamos lá, pessoal. Tá quase fechando, hein? Vamos lá. Mais um pouquinho a gente fecha, hein?
Meninas, mais uma live cumprida. Mais uma live especialmente feita para você que quer mudança, para você que quer melhorar, para você que quer atingir os seus objetivos. Pessoal, é com muita alegria que eu estou aqui participando dessa live com vocês, tá? Embora, não sei se alguém percebeu, eu estou um pouco cansada, a gente volta assim de viagem, né? A gente cansa um pouco, mas eu não podia deixar o meu compromisso com vocês, o meu compromisso comigo mesmo, deixar passar em branco. Eu estou aqui firme e forte, tá? Para ajudar vocês a cada dia crescerem mais, tá bom? Maria Lúcia Prado, Aline Menezes, amei, isso aí, Aline. Vamos lá, amanhã, 4 horas da tarde, 16 horas da tarde, tá? Estamos de volta com uma live bem bacana. E vocês não podem perder, não podem ficar de fora. Esse horário é de vocês, esse momento é de vocês. Elza, obrigado, Aline. Cristiane, obrigado, Vivi. Uhul! Gente, que prazer estar com você hoje. Eu confesso para vocês que eu senti falta esses 2 dias aí que a gente não fez a live, né? Devido a eu ter passeado um pouquinho. Mas descansamos, é importante também, tá, pessoal? Faz parte do processo, tá bom? Daiane Ramos, uhul! Vamos lá, pessoal, lindonas! Pessoal, essa live vai ficar lá disponível no nosso grupo, tá? Eu peço a vocês que continuem convidando as meninas, as amigas para participar do nosso grupo. E vocês também não podem esquecer Fabiana, bacana! Rosita, uhul! Coisa boa, hora de derreter isso aí! Obrigada, gente, obrigado, tá? É especialmente feito para vocês. Aqui ninguém quer formar bailarinas, ninguém sabe mais do que todo mundo aqui aprende uma com a outra, tá bom? Ritmos e Movimentos é um projeto de dança em casa e a gente convida, né, todos a participar desse projeto com a gente. Somente isso. Tá bom, pessoal? Continue no objetivo de vocês, continue firme e forte, tá? Não deixe a peteca cair, vocês conseguem, vocês podem, todos nós podemos e conseguimos, só basta acreditar, tá bom, pessoal? Não esqueça também de visitar o nosso canal lá no YouTube, pessoal, estou precisando da ajuda de vocês, tá bom? Quem não visitou o nosso canal do YouTube, coloca lá, Ritmos e Movimentos em casa, vocês vão achar, ou a Isa que Dorne vai estar colocando aí o link, vocês podem estar visitando, curtindo, tá bom? Compartilhando nossos vídeos de incentivos e também acionando o sininho. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal, tá bom? Amanhã estamos de volta, 16 horas da tarde, esperando por vocês, lindonas. Zenira, tô pingando, isso aí, Zenira, muito bem, parabéns para quem ficou, né, na live toda, para quem conseguiu. A gente teve aqui o somzinho parando, mas a gente não deixou a peteca cair. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, um abraço para todas. Amanhã estamos firmes e fortes, tá? 16 horas da tarde amanhã, pessoal. Vocês não podem perder, tá bom? Compartilhem, pessoal, compartilhem lá o link do nosso grupo, tá? Vocês conseguem compartilhar através do link, tá bom? É só ir lá naqueles 3 pontinhos assim, copiar o link e colar na página do Facebook de vocês. Tá bom? Para vocês estarem convidando o pessoal lá do Facebook de vocês, as amigas, tá bom? Podendo também compartilhar nos grupos do WhatsApp, vocês podem compartilhar através do link, tá bom? A gente não consegue compartilhar normal, aquela palavrinha compartilhar, mas a gente pode ir lá no link, lá nos 3 pontinhos em cima da postagem, copiar o link e colar onde vocês quiserem, tá bom? Na página do Facebook de vocês, ou nos grupos do WhatsApp. Nosso grupo precisa crescer, continuar crescendo. Ok, pessoal? Conto com a presença de todos. E agora não esqueça daquela foto linda e maravilhosa, tá bom? Vamos participar do grupo, o grupo é de vocês. Coloquem lá os objetivos, coloquem lá ideias novas pra gente poder estar debatendo, tá bom? Coisas sobre alimentação saudável. E em breve vamos estar convidando novamente a nutricionista Cida Araújo para estar dando outra palestra pra gente sobre a alimentação saudável, tá bom? Estou vendo também a possibilidade de estar convidando uma psicóloga para estar dando também dicas aí pra gente, né, pra mulherada aí que tá com a autoestima baixa. Tá bom, pessoal? Compartilhe o nosso grupo, compartilhe essa ideia é saudável. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Beijão para todas. Sexta foi top. Daiane Ramos. Tchau. Daiane Ramos. Tchau. Pessoal, fique com Deus e até amanhã, 16 horas da tarde, ok? Estamos juntos. Temos um encontro marcado amanhã.
Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Uhul! É pra derreter, galera! Ritmos e movimentos.